Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Diógenes e a Arte da Anarquia. Diante dos pilares solenes da Catedral de Saint-Paul, brotou um cogumelo multicolorido de barracas, como uma imensa colcha de retalhos. Homens de negócio passavam apressados, rumo à Bolsa de Valores de Londres, e ignoravam os cartazes que cobriam as colunas. O começo está próximo. Diga não à usura. Mate o policial dentro de sua cabeça. Nós somos fantasia. Há um homem de armadura medieval com uma máscara de Guy Fawkes, tilintando ao redor das barracas. Tem um outro carregando um crânio de plástico e uma faixa que diz: dance no túmulo do capitalismo. Várias pessoas estão vestidas de zumbi, como se fosse Halloween. Estão ensaiando uma dança imitando mortos-vivos. Tem uma barraca de comida, um centro de relaxamento, um cinema provisório e uma barraca cidade universitária, com uma programação completa de workshops. E nela tem de tudo, desde meditação até economia de bem-estar. Isso, é claro, é o acampamento Ocupa em Londres, uma das várias ocupações anarquistas que surgiram no final de 2011, com uma explosão de espinhas no rosto do capitalismo global. Os principais comentaristas de mídia olhavam com deboche e depois se perguntavam, verdadeiramente confusos: quem são eles? O que eles querem? Quais são suas pautas? Talvez os ocupantes não quisessem nada, talvez estivessem apenas se exibindo. Estavam vivendo e externando uma visão alternativa da sociedade nas ruas de Nova York, Londres, Bristol, Berlim, entre outros lugares. Os campos eram uma versão anárquica do programa Doméstico Ideal. Eles mostravam um modo de viver que tentava abolir o autoritarismo e enfatiza a participação. Venha ver como é a verdadeira democracia, dizia uma faixa em Londres. Em intervalos de algumas horas, os ocupantes faziam uma assembleia geral nos degraus da Catedral de Saint-Paul. Alguém pegava o microfone para expressar um ponto de vista. Depois, a assembleia se dividia em pequenos grupos para discutir a ideia e logo depois promover suas opiniões. Os ocupantes expressavam seus sentimentos através de uma linguagem comum de sinais. Mãos animadas significavam consentimento. Um gesto em T significava que você tem um ponto técnico. Punhos cruzados significam que você bloqueou o voto. Os ocupantes estavam exibindo um sistema econômico baseado no compartilhamento e em presentes, em lugar de propriedade e capital. Eles estavam exibindo um estilo de vida baseado na imaginação, sátira e brincadeira, em lugar de vidas passadas sentadas numa escrivaninha, olhando atentamente o relógio. E tentavam mostrar como é preciso pouco para ser feliz. Um pedaço de calçada, uma barraca, um saco de dormir e alguns amigos. O que é isso para medidas de austeridade? Uma vida de cachorro. A terapia da filosofia antiga frequentemente teve uma dimensão política. Os distúrbios emocionais vêm de nossas crenças, mas nossas crenças vêm da nossa sociedade, de sua estrutura e, sobretudo, de seus valores econômicos e sociais. Portanto, os filósofos tiveram que decidir como se engajar em suas sociedades. A reação estoica foi silenciosamente declarar independência interior dos valores nocivos da sociedade. A reação dos epicuristas foi deixar a sociedade e montar uma comunidade de amigos. Ambas as reações foram neutras. Estoicos e epicuristas aceitaram que o filósofo era impotente para reformar a sociedade. Portanto, deve-se focar em sua realização pessoal. Mas havia visões mais otimistas de como o filósofo poderia mudar a sociedade, libertando não apenas ele mesmo, mas a sociedade inteira dos descontentamentos da civilização. A primeira reação foi a dos cínicos. Sugeriam que nós devemos abandonar a civilização e seu estilo de vida extremo. Um dos primeiros cínicos, e certamente o mais famoso, é Diógenes, o cínico, a quem você pode ver na frente da pintura de Rafael, a escola de Atenas. Ele está esparramado nos degraus, como se fosse dono do lugar, com sua capa jogada para trás, revelando seu dorso vigoroso.
Diógenes era nativo de Sinop, uma cidade da costa do Mar Negro. Seu pai era banqueiro e ele, ou Diógenes, foi acusado de desfigurar a moeda de Sinop, o que levou Diógenes a ser expulso da cidade. Ele chegou em Atenas sob uma nuvem de escândalos e declarou sua missão de vida: obliterar a moeda das convenções civilizadas. Diógenes concluiu que os descontentamentos emocionais humanos surgiam a partir de falsos valores da civilização. Para nos curarmos, não é suficiente nos mantermos na civilização, enquanto praticamos a liberdade interior de seus valores. Como faziam os estoicos, a civilização deve ser abandonada e os valores falsos precisam ser energicamente alterados, como fazem os ocupantes anarquistas. Diógenes expressava sua filosofia de liberdade nas ruas. Vestia-se de farrapos, comia sobras e morava num barril, no meio do mercado de Atenas, para mostrar aos atenienses intrigados como a vida podia ser feliz e natural. Estes gestos animalescos lhe renderam o nome de Diógenes Quínicos, ou Diógenes, o tipo canino. E é daí que vem a palavra cínico. Originalmente, a palavra cínico representa alguém que havia abandonado os falsos valores da civilização para seguir uma vida natural de pobreza, ceticismo e liberdade moral. Diógenes disse: em vez de labutas inúteis, os homens devem escolher conforme recomenda a natureza e, através dela, viver felizes. No entanto, tão grande é a sua loucura que preferem viver infelizes. Mas afinal, por que escolhermos ser infelizes? Por que queremos ser aceitos por nossa civilização? Viver numa metrópole densa nos obriga a ser polidos, que vem da palavra grega polis, significando cidade-estado. E é claro, urbano, da palavra em latim, urbis, significando cidade, se quisermos progredir na cidade, nos tornarmos alguém. Precisamos pensar em como nosso comportamento está afetando milhões de pessoas à nossa volta. Precisamos pensar em como nosso comportamento está afetando milhões de pessoas à nossa volta. Precisamos nos comportar e adquirir maneiras metropolitanas, pois, de outro modo, não seremos aceitos na sociedade civilizada. Precisamos da aprovação de estranhos, dentro das quais nós vivemos e evitamos censura. É o nosso senso inerente de vergonha e nosso desejo de aprovação pública que possibilitam a existência da civilização. Nós observamos os olhares alheios e o nosso espectador interno se torna poderoso sobre nós. Mas Diógenes insistia que nosso senso de vergonha, tão excessivamente refinado pela civilização, que nós nos tornamos seres ansiosos, neuróticos e, sobretudo, alienados, aterrorizados de causar uma má impressão aos outros. Gastamos toda a nossa energia tentando causar uma boa impressão para estranhos, apresentando uma máscara cautelosa de civilidade, enquanto escondemos qualquer coisa que possa parecer esquisita, rude ou primitiva. Esse terror de causar uma má impressão é a causa de muitas neuroses. Diógenes abandonou esse sistema de valores e, em vez disso, decidiu viver conforme a natureza. Se um comportamento é natural, por que devemos nos envergonhar dele? Por que devemos escondê-lo da visão do público? O cínico derruba o muro entre o público e o privado, entre a moralidade pública e a privada. Um exemplo: um discípulo de Diógenes, chamado Crates, ouviu falar de um jovem chamado Metrócles, que havia peidado durante um discurso importante. Metrócles ficou tão horrorizado pela gafe que se trancou em casa, decidido a se matar. Crates foi visitá-lo e soltou um peido alegre e tranquilizador. Daquele momento em diante, Metrócles passou a ser seu pupilo e tornou-se exímio em filosofia. O modo de vida cínico envolve uma espécie de negação voluntária em relação ao ridículo e à reprovação pública. Nós nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós e ficamos aterrorizados de sermos reprovados por eles. Como resultado, acabamos ficando ansiosos, infelizes e encurralados em vidas que não são, de forma alguma, autênticas.
Portanto, precisamos declarar nossa independência, nos recusando a esconder nosso comportamento natural e treinar para não ligarmos quando os outros riem ou nos ridicularizem. Temos que atacar nosso senso interno, matar o policial dentro da nossa cabeça. Valores ditos civilizados desvirtuaram nosso senso natural de vergonha. Portanto, precisamos nos reprogramar, de modo a sentirmos vergonha daquilo que realmente é vergonhoso e de não nos envergonharmos por atos que são naturais. O cinismo envolve uma revolução de moralidade pessoal. Os cínicos passam de uma falsa moralidade baseada em aparências para uma moralidade verdadeira, baseada na adesão de um código moral pessoal. Os cínicos não querem ficar bem na fita para um bando de estranhos. Eles querem ficar bem, vivendo uma vida de plena liberdade junto com seus amigos. Portanto, podemos concluir que o cinismo é um ataque ao status. Ou seja, diferente de outras correntes, o cinismo não é simplesmente uma terapia pessoal, é algo muito mais radical. É também uma crítica da civilização, da sociedade e seus valores corrompidos, sejam eles sociais, morais ou econômicos. Diógenes era um anarquista. Como já foi dito, ele vivia num barril, no meio do mercado ateniense. Seu único pertence era uma capa rústica. Ele se alimentava de restos e sobras, o que intrigava profundamente os atenienses. Uma vida dessas é o oposto completo ao chamado sonho americano. É o pior pesadelo para a maioria das pessoas civilizadas. Adam Smith, o grande filósofo do capitalismo, escreve em Teoria dos Sentimentos Morais: para a maioria das pessoas, ser visto pelos outros como um pedinte ou vagabundo é um destino pior que a morte. Ficamos aterrorizados de sermos vistos pelos outros como fracassados. Por isso, para buscar a aprovação de estranhos, nós dedicamos nossa vida inteira para parecermos ricos, glamurosos e o mais bem-sucedidos possível. Nas palavras do economista Tim Jackson, nós gastamos dinheiro que não temos em coisas que não precisamos para causar uma impressão em gente para quem nem ligamos. O próprio Smith admite que se algum dia nós realmente chegássemos lá e nos tornássemos ricos e bem-sucedidos, descobriríamos que não somos mais felizes do que quando começamos. Talvez sejamos até menos felizes, muito mais ansiosos, muito mais mal-humorados, muito mais estressados. Talvez perceberíamos que estivemos perseguindo uma ilusão, tentando agradar uma multidão imaginária de espectadores fantasmas. No entanto, Smith conclui que é bom que estejamos buscando esse sonho falso, porque toda a produção e consumo neuróticos ajudam a economia a crescer. Ou como ele mesmo diz, é bom que a natureza nos imponha essa maneira, essa ilusão, que mantém em movimento a indústria contínua da humanidade. Bernard Mendeville, contemporâneo de Smith, frisou que se fôssemos todos cínicos como Diógenes, a economia capitalista entraria em colapso. O capitalismo precisa que sejamos vãos, iludidos, inseguros e infelizes. Diógenes se recusava a cair nessa corrida de ratos e, em vez disso, ele abraçou uma vida simples e até se exibia para mostrar que somente as nossas crenças tornam a nossa vida assustadora. Ele insistia que a vida de um anarquista é muito mais feliz, menos complicada, menos ansiosa do que qualquer vida que dobra os seus joelhos para o Deus mercado. O cínico não tem nada a temer, pois não tem nada, absolutamente nada a perder. Quando Alexandre o Grande visitou Diógenes, perguntou-lhe o que poderia conceder ao filósofo. Diógenes respondeu que a única coisa que desejava é que ele parasse de bloquear o seu sol. Portanto, a vida do cínico é mais livre e muito mais honesta. As pessoas civilizadas precisam mentir e dissimular o tempo todo, enquanto para o cínico, a atividade de maior deleite é a liberdade de expressão.
Os cínicos não tinham necessidade alguma de manter aparências polidas. Adoravam importunar e insultar os ricos e poderosos. A vida do cínico é muito mais moral, pois rejeita os falsos benefícios externos do status e do luxo, pois abraçam com alegria a simplicidade de uma vida socrática. Os cínicos foram os primeiros anarquistas primitivistas na cultura ocidental. Foram os primeiros a sugerir que a civilização tinha uma doença incurável e que nós deveríamos regressar ao estado de natureza, vivendo em simplicidade, sem a ideia de propriedade privada, compartilhando tudo com todos, de forma amigável e feliz. Diógenes caminhava pelas ruas com uma lamparina à procura de um homem honesto, pedindo dinheiro a uma estátua para ensaiar ser rejeitado. Um de seus maiores prazeres era atacar a soberba de Platão, sempre atrapalhando as suas palestras. De tal forma que o Platão, cansado de seus ataques, disse certa vez: Diógenes é um Sócrates louco. A filosofia prática e anárquica de Diógenes se transformou em atração turística. E quando ele morreu, os gregos, para homenageá-lo, fizeram uma imensa coluna e no topo dela colocaram a imagem de um cachorro. Os cínicos não tinham um programa para a separação do Estado, porque não desejavam a manutenção do mesmo, queriam o fim do Estado. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!